Paz do Senhor. Tudo bem com os irmãos? Podei-vos assentar. Antes que para alguns que não me conhecem, e para efeito de... Eu sou co-pastor da Igreja Unida de Vila Nogueira, em Diadema, né? O meu pastor é meu pai na fé, pastor Carlos dos Santos, talvez alguns aqui conheçam, né? E é uma responsabilidade muito grande estar aqui. Quando o pastor Márcio me chamou, tremi na base, né? E ainda sabendo, além do pastor Márcio, o pastor Leonardo estando aqui, né? A gente se sente E diretor do instituto, do seminário, ainda mais. Mas o Espírito Santo nos mandou aqui. Amém? Acima de qualquer coisa, somos vasos. Né? E eu gostaria de agradecer, pastor Márcio, entregar um domingo, né? Praticamente, acho que o pastor Márcio nunca me viu pregar, não sei. Se ele me viu, talvez pela internet, alguma coisa. Mas Deus nos enviou até aqui, porque Ele tem um plano. Amém? E eu creio que Ele vai falar aos corações. Não porque sou eu, mas porque o Espírito Santo, este que nós vamos falar dele nesta noite, Ele está aqui. Você crê nisso? Então abra as suas Bíblias, por favor. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Eu vou falar para os irmãos que esse tema, por esses dias, o Espírito Santo vem falando comigo e por 3 vezes lá na igreja de Vila Nogueira eu ia pregar e na última hora o Espírito Santo não deixava. Domingo passado foi a mesma coisa. Tinha feito o esboço, tudo bonitinho, na última hora o Espírito Santo mudou. Né? Porque Ele sabia a necessidade da igreja. Ele sabe muito mais do que eu e muito mais do que você. Apesar de nós conhecermos a igreja do Parque Servilha, o irmão ali me abordou e perguntou: irmão, tem quantos anos de unida? Né? Eu falei: olha, eu tenho 48 anos de idade e 48 de unida. Né? Eu nasci na Igreja Unida. Nasci mesmo. Basicamente, nasci na Igreja da Bela Vista. Então, a minha vida inteira eu não soube o que é sair da Igreja Unida. Eu não sei o que é outra igreja além da Igreja Unida. Mas, mesmo sendo da Igreja Unida, eu não sei a tua necessidade. Mas quem pode perscrutar o coração é o Espírito Santo. E por isso, Ele deixou esse tema para que eu viesse aqui nesta noite. Eu não esperava. E aí, ao consultar o Espírito Santo, ainda hoje eu falei: Espírito Santo, por favor, me deixa, não me prega a peça. Brinquei, né? Ele falou: não, dessa vez você pode pregar. Eu ouvi isso do Espírito Santo. Então, se Ele permitiu, estamos aqui, somos servos. Amém? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém? O pastor passou o tema, a gente está na semana da renovação. Isso. Só queria confirmar direitinho, se eu não... E o Espírito Santo falava ao meu coração: não tem mais renovação que se pode fazer se não for pelo Espírito de Deus.
Se não for por Ele, se não for através dEle, não existe renovação. Se nós não abrirmos o coração para o Espírito Santo, não tem como ser renovado nada, nada. Nós continuaremos sempre na mesma. Renovação, ela nos dá a condição, desculpa, eu sou meio de andar, tá? Não liguem. Nos dá a condição de entender que é tornar novo algo que já existe. E o único que pode fazer isso com bastante qualidade, com total qualidade, não bastante, com total qualidade é o Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus, nós não podemos ser renovados. Você pode comprar uma casa nova, um carro novo, você pode vir na igreja todos os dias. O pastor falou que vai ter um culto a mais agora, a partir do próximo semestre, que é de quinta-feira. Aproveitar e fazer a propaganda para ele, né? Mas você pode vir na quinta de manhã, à noite, se o Espírito Santo não estiver, não vale a pena. Não vale a pena. Esse texto aqui, o apóstolo Paulo, ele traz, nos seus versículos anteriores, sobre Moisés, e sobre o véu que Moisés usava, porque Moisés recebeu a glória de Deus. E a Bíblia nos fala, lá em Êxodo, que o povo, ao Moisés receber a glória do Senhor, o rosto dele brilhava, e o povo teve temor. Escuta, o Espírito Santo nos nossos dias, ele quer agir, mas nós às vezes temos medo, temor de que ele haja. E eu vou falar algo para vocês, às vezes nos tornamos até frios e céticos quanto à ação do Espírito Santo. Ele pode fazer muito mais do que a gente imagina, mas às vezes nós ficamos presos porque não queremos, não entendemos que a sua glória pode se manifestar de tal maneira. E quando eu li esse texto um dia de madrugada, o Espírito Santo me dava até um tema, falava: quando eu ajo, quando o Espírito Santo age. E muitos de nós estamos presos a determinadas situações que não deixamos que o Espírito Santo de fato haja. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se de fato o Espírito Santo agir com toda a sua força, com toda a sua glória, aqui no nosso meio, o que você acha que pode acontecer? O que ele pode fazer no nosso meio? O que o Espírito Santo faz quando ele se apossa do homem, quando ele entra dentro do homem, quando ele tem liberdade de fazer aquilo que está no seu coração? Imagina só, o Espírito do Todo-Poderoso entrando na tua vida de verdade, de uma maneira que você não tenha controle de si próprio, mas que ele tome controle da tua vida. Eu tenho buscado a Deus para que haja isso comigo, e que haja isso dentro da minha igreja, dentro das nossas igrejas, porque só teremos um avivamento, uma mudança, quando o Espírito Santo tiver liberdade de ação. Se o Espírito não agir, por maiores que sejam as nossas organizações, por melhores que sejam os instrumentistas, graças a Deus nós temos uma banda boa na nossa igreja, mas por melhor que seja, se o Espírito Santo não estiver, não vale a pena.
a ação do Espírito. E eu posso dizer para vocês que eu tenho vivido isso na minha vida. A cada dia. Para alguns que não sabem, eu sou motorista Uber. E no meu dia a dia, antes de sair eu falo, Espírito Santo, eu não quero que tu apenas me proteja, mas eu quero ser usado por ti, de alguma maneira. E Deus tem feito milagres. Milagres. Quando nós abrimos o coração para o Espírito Santo, para Ele agir, você pode ter certeza, teremos milagres. Eu não estou falando isso para que você simplesmente chore ou se alegre ou isso ou aquilo, mas eu estou falando porque é a realidade da palavra de Deus. Quando o Espírito Santo age, nós nos tornamos outro homem. Quando nós vemos Saul, ao ser chamado para reinar, o que acontece? Samuel, no capítulo 10, versículo 6, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com ele, e te mudarás em outro homem. Quando o Espírito Santo age em nossas vidas, nos tornamos nova criatura, um novo homem. Não tem, a ação do Espírito Santo faz com que nós não voltemos a ser mais aquele homem que pecava, aquele homem que mentia, aquele homem que adulterava. Não dá mais. Porque a ação do Espírito Santo nos leva a um caminho novo. E Saul se torna até um profeta. Deus usa-o. E ele profetiza com outros profetas. Eu quero dizer para você, quando o Espírito Santo nos usa, quando o Espírito Santo está dentro de nós nos tornamos em outra pessoa, e aquilo que Ele quer fazer, Ele vai estabelecer no meio do seu povo. Só o Espírito Santo entende a vontade do Pai, entende a vontade do Filho, e por isso nós somos transformados. O Espírito Santo de Deus foi quem ressuscitou Jesus. O Espírito Santo quer tornar pessoas, novos homens e novas mulheres aqui neste lugar. Quantos creem nisso? Mas eu sou Carlos, mas sou Júnior, porque meu pai é Carlos. Irmão Júnior, como assim? Eu tenho 50, 40, eu tenho 48 anos dentro da Igreja Unida, como eu coloquei para vocês. A minha esposa tem mais ou menos a minha idade, de ficar falar baixo, ela também tem. Eu sou filho de pastor, eu sou filho disso, Não importa, se você abrir o coração para o Espírito Santo hoje, ele vai te tornar um novo homem. Eu tenho 48 anos de crente, já vi de tudo, não viu de tudo. Deixa o Espírito Santo agir na tua vida. Não extingais o Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos fala isso em 2 Tessalonicenses. Não extingais o Espírito Santo, mas muitos de nós, pelos nossos afazeres, pelo mundo em que vivemos, a correria em que vivemos, temos extinguido a ação do Espírito Santo. Quantos não falam mais em línguas? Quantos não oram por enfermos? E quantos talvez nem nunca fizeram isso? Você acha que Jesus cura nos dias de hoje? Você acha que Jesus batiza com o Espírito Santo? Ele muda o homem. Ele torna-nos novos homens, novas mulheres. Ele nos capacita.
às vezes sem termos condição, mas o homem cheio do Espírito Santo, ele pode ser pequeno, frágil, ele pode ser até insignificante diante da sociedade, mas ele cheio do Espírito Santo. Aqui está falando um baixinho. Mas eu sei que se o Espírito Santo me usar, eu sendo baixinho ou grande, não importa o meu tamanho, eu sei que Ele vai fazer coisas grandes através de mim, através do pastor Leonardo, através do pastor Márcio. Ele fará coisas grandes. Quantos creem nisso? Amém? O Espírito Santo torna homens pequenos em homens poderosos. 1 Samuel 16:13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aleluia! O Espírito do Senhor, quando ele se apodera do homem, não importa a classe social, se ele tem dinheiro, se ele não tem dinheiro, se ele tem uma capacidade intelectual das melhores, ou se ele é o matuto da roça, não importa a posição dele, o que importa é que o Espírito Santo dentro dele vai fazer uma obra grande. Aleluia! Ele vai fazer coisas grandes através de um homem pequeno. Às vezes um homem até desprezado, porque Davi era desprezado. Davi era desprezado. Quando Samuel chega para ungir, ele tenta dos mais bonitos, os maiores, os mais fortes, aqueles que pertenciam ao exército. E Deus fala: espera aí, você vê a aparência, eu vejo o coração. Aqueles que estão com o coração aberto para o Espírito de Deus é aqueles que receberão a unção dele. Quando nós entendemos o propósito do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele não é feito simplesmente para a gente chorar. É bom chorar na presença do Espírito Santo. Eu sou um chorão. Mas ele não é só para isso. Ele não é só para nos emocionar. Ele nos emociona. É difícil ter um contato com o Espírito Santo e não se emocionar. Quando o Espírito Santo entra dentro das nossas vidas. Hoje de manhã, eu acordei e sentei no sofá e comecei a buscar. Falei: Espírito Santo. E ele começou a me encher. E ali foi tão gostoso. Sentado no sofá. Sentado, não estava nem ajoelhado na hora, nem. Mas ele quer fazer muito mais. Ele quer fazer muito mais. Davi já era um homem que tinha o Espírito Santo. Mas Deus o escolhe. Quando o Espírito Santo nos pega, vou usar o termo pega, que ele entra em nossas vidas, a coisa muda de tom, o caminho é diferente. Qual o caminho que você quer traçar? Faça essa pergunta nesta noite. Qual o caminho que nós queremos traçar? A Bíblia nos fala que o vento sopra aonde quer. E são assim aqueles que são o quê? Guiados pelo Espírito Santo. A gente quer continuar na mesmice?
Ou você quer ser levado pelo Espírito? Ser levado pelo Espírito. Eu vou falar para você, ser levado pelo Espírito às vezes não é fácil. Jesus, quando é batizado, e ali o Espírito Santo desce sobre ele, a Bíblia nos fala que na sequência, fala que o Espírito Santo o levou para ser. Aí você fala assim, espera aí. Muitos querem o Espírito Santo para glamour, né? Acha que para pregar para multidões e ver, é maravilhoso. Mas o Espírito Santo veio na vida de Jesus, o Mestre, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e o levou para o deserto. Porque é no deserto que somos forjados, então o Espírito Santo leva, mas ele não deixa Jesus só. Ele não te deixa só, ele pode te levar para o deserto. Se você abrir o coração, talvez amanhã, Deus está te levando para um deserto. Eu não sei qual tipo de deserto ele está te levando, mas quando o Espírito Santo está com você, mesmo que Satanás venha, e ele vai vir, mas o Espírito Santo te dá base, te dá condição de vencer o diabo através da palavra, que por sinal é a espada a palavra é a espada do Espírito. Dá para você entender isso? O quão nós precisamos nos envolver com o Espírito Santo? Essa é a dispensação do Espírito, e muitos de nós estamos cada vez mais nos distanciando do Espírito de Deus. Deus quer renovar as igrejas, Deus quer encher, Deus quer trazer cura novamente para o meio, e pessoas que entrarem neste local, que precisarem ser expulsos os demônios, sairão os demônios, mas nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Não tem meio termo, desculpa se às vezes é simples demais, mas é isso mesmo. Talvez, às vezes a gente está buscando uma palavra com muita exegética, hermenêutica e tudo isso, mas o que nós precisamos mesmo é do Espírito Santo de Deus. Aqui eu não estou falando nada contra a teologia, né, irmão? Temos sim que estudar a palavra de Deus, mergulharmos nela, mas se essa palavra, simplesmente estudarmos ela e o Espírito Santo não estiver nela, se nós simplesmente lermos, simplesmente para melhorarmos o nosso intelecto, melhorarmos a nossa sabedoria humana, o conhecimento, eu vou falar para você, talvez a gente vai se enrolar ainda mais. Mas se nós nos enchermos do Espírito Santo, atrelado a esta palavra, não tem como não haver mudança, não tem como não haver renovação. Porque quando o Espírito Santo entra no meio da congregação, ele muda os trajetos, os caminhos, aquilo que talvez poderia estar sem condição, ele vem. Eu me lembro de Josafá, ele ora ao Senhor, cercado, não tinha condição. Tinha condição para ganhar aquela guerra? Não tinha, o exército dele era menor. O exército de Israel, o exército de Judá, perdão, era menor que os sírios, se eu não me engano. Era menor. Mas ele ora, busca ao Senhor, e ele fala, os nossos olhos estão postos em Ti. Senhor, não temos condição.
Essa batalha, para nós, ela é perdida. Estou colocando em outras palavras, mas isso é que ele quis dizer. Senhor, nós mesmos não temos condição, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Você pode ter falado neste dia, nesta semana: Senhor, eu não tenho condição, mas eu falo para você: olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Aí quando Deus ouve aquela oração, o que a Bíblia nos fala? Que o Espírito do Senhor, aleluia, se apossa. Vamos lá, acho que é melhor. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. E ele é filho de uma série de homens com nomes diferentes, nomes estranhos. Assim diz o Senhor. Quando o Espírito Santo desce no meio da congregação, ele muda situações. Por isso que temos que dar abertura para o Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus, a situação não vai mudar, a igreja unida não vai mudar, mas se o Espírito de Deus atuar, a igreja vai mudar, as nossas vidas irão mudar, porque tem ação do Espírito de Deus. Ele fala: dessa guerra não pelejareis. A Bíblia nos fala em Isaías 52 que o Senhor, Ele dobrou o seu manto. Eu faço uma brincadeira com esse texto. Eu tenho um primo que ele tem 1,90 m de altura e ele é gigante. E eu já vi ele arrastar um carro sozinho, tirando do lugar, porque o cara estacionou e ele é forte. É bruto. Eu brinco com ele: meu, você vai na minha frente. Tem aquele irmão lá de Carapicuíba, o Fábio, o presbítero Fábio. Eu brinco com ele: vai à frente. Porque se aquele irmão dobrar a manga do manto do paletó dele, você pode ter certeza que você está bem protegido. Mas ele não consegue te dar total proteção. Agora imagina o Senhor, quando Ele dobra a manga do seu manto santo, e Ele age por nós. Quando o Espírito Santo, Ele está no meio da igreja, o Senhor a protege, o Senhor a fortalece, o Senhor faz ela vencer guerras, sem que ela coloque a sua mão, simplesmente adorando. Simplesmente adorando. Deus levanta um profeta que eu nunca mais ouvi falar no nome dele, Jaziel. Não tem a menção mais, eu procurei. Se algum irmão sabe, eu tentei procurar, mas eu não vi mais a menção. Mas não importa quem seja, não importa o teu status social, se você foi nomeado profeta, se você não foi, se o Espírito Santo te encher e te levantar aqui nessa noite, você vai profetizar e Deus vai fazer coisas grandes. Não importa. Não importa. Quando Ele age, às vezes, situações que parecem insolúveis, mas o Espírito Santo, eu acho, semana retrasada, nós estávamos ministrando sobre Eliseu, quando Samaria é cercada, e uma queixada de jumento vira produto nobre. Não é a picanha do Lula, mas foi bem mais cara. Ficou bem mais caro até. Ficou bem mais caro.
E você vê o rei, se eu não me engano, Jorão, ele fica apavorado. E ele quer até, ele promete até matar Eliseu. Né? Eliseu, cheio do Espírito Santo, não se preocupou. Você está preocupado com o que o homem pode fazer com você? Se você estiver cheio do Espírito Santo, meu amigo, o homem pode se levantar, a doença pode se levantar, a falta financeira pode se levantar. O Espírito Santo te dá um espírito profético, e quando vem o homem andando, ele fala assim, ó, vem o filho do homicida. Era um rei. Será que nós, no lugar dele, talvez não teríamos medo? Mas ele estava cheio do Espírito de Deus. As situações nos amedrontam. É ou não é? Ninguém aqui é super-homem para dizer que as situações não te amedrontam. Ninguém aqui é super-homem. Mas o que eu falo para você, que quando nós temos o Espírito de Deus em nossas vidas, não tem situação que se torne grande diante de nós. Porque maior é o que está em nós. Só que ele fala na sequência: amanhã, a estas horas, cheio do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, ele nos dá certeza daquilo que vai acontecer. E foi interessante que esses dias eu ministrando a respeito desse texto, e Deus começou um mover de autoridade naquele culto. Eu quero contar isso como testemunho. E o Espírito Santo se moveu no meio da igreja de uma maneira, e pessoas começaram a falar: Senhor, eu preciso que coisas sejam resolvidas. No dia seguinte, quando o Espírito Santo fala, cumpre. Ele vai dar um jeito, parece que nada vai ter condição. Pessoas que precisavam de uma liberação, de um apartamento, que só ia ser liberado em 3 meses. No dia seguinte ele recebe a ligação e fala: olha, pode se mudar a hora que quiser. Pessoas que precisavam, que estavam há tempos. E foi interessante que, conforme o Espírito Santo falava ao meu coração, eu brinquei, na hora era 8h16 da noite. Eu falei: já pensou se amanhã 8h16 Deus fizer como amanhã, às estas horas? Mas Deus vai fazer. Eu estou falando para você nesta noite, que quando o Espírito Santo fala, Ele cumpre. E hoje, nesta noite, Ele está falando: Ele vai fazer. Ele vai fazer. Não importa como, da onde Ele vai tirar, não é eu. Eu sempre falo isso, olha, quando o Espírito Santo manda a gente falar alguma coisa, quando Ele enche a igreja, se Ele fala que vai fazer, não somos nós os responsáveis, é Ele. Por isso que Eliseu falou: amanhã a estas horas, e ficou tranquilo. E as coisas aconteceram através de quem? 2 leprosos. 2 leprosos. De quem menos você imaginava. Quando o Espírito Santo age, Ele usa quem menos você imagina. Ele usa quem menos você imagina. Talvez você fez estereótipos de situações em que você achou: eu vou resolver dessa forma, eu vou resolver dessa forma, eu vou resolver dessa forma. Eu penso dessa maneira, vai ser feito dessa maneira e pronto. Mas o Espírito Santo vem e muda a situação, e Ele resolve quando nós abrimos os nossos corações
para a profecia do Senhor, Ele muda. Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele é dono. Se você abrir o coração para Ele e falar, Espírito Santo, seja meu dono, Ele vai te usar da maneira que você menos imagina. Ele vai fazer um milagre na hora que você menos imaginar, do jeito dele, a maneira dele. Como eu citei, o vento sopra aonde quer. Eu costumo dizer assim, eu sou proprietário do meu veículo. Amanhã, se eu quiser vender, me desfazer dele, até se eu quiser parar de pagar e perder ele, é uma opção que eu tenho. Parar de pagar IPVA. Por quê? Até que provem o contrário, eu sou o dono, o proprietário dele. Mas eu quero dizer para você, deixa que o Espírito Santo tome conta da tua vida. Deixa que Ele faça o que Ele quiser. Fala, Espírito Santo, eu sou propriedade sua. Tens liberdade. Tens liberdade. Nós cantamos, tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Imagina, eu quero cultivar isso no coração de cada um de vocês. Abrir o coração para o Espírito Santo. Você pode ter certeza que eu vou ser um pouco ousado diante daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. No espaço de pouco tempo, haverá uma mudança tão especial neste lugar. Pouco tempo. Eu não estou falando em muito tempo. Vocês deixaram pregar, então o Espírito Santo mandou dizer para vocês. Amém. Que em espaço de pouco tempo, aquilo que Ele tem para fazer neste lugar, Ele vai fazer de uma maneira poderosa. Pastor Márcio, escuta aquilo que o Espírito Santo manda dizer ao teu coração. Não vai se demorar muito tempo. Escuta, isso daqui vai ser pequeno. Para aquilo que Deus tem para fazer aqui. Deus vai mudar o perfil e vai começar a fazer milagres aqui neste lugar. Homens e mulheres entrarão aqui e verão a ação do Espírito Santo neste lugar. E essa ação será incontida. Essa ação será de uma maneira que o Senhor vai falar assim, não sou eu que estou tendo controle, mas o Espírito de Deus. Sabe, nós precisamos deixar que o Espírito haja. Que o Espírito mude. Chega de vivermos como a Bíblia nos fala, como cisternas rotas, que não bombam água mais, não chega mais água, tá tchac, tchac, só faz barulho, seca. O Espírito Santo quer mudar as nossas vidas, quer mudar o nosso andar, quer mudar a nossa mente, quer mudar o nosso coração, quer trazer um avivamento, quer curar. Ele quer curar. Eu não vou pregar mais. Gostaria que você ficasse em pé. Vou pedir um minutinho só para o pastor Márcio. Você sabe que esses dias eu estava lendo um pouco da biografia de John Wesley.
E ele mesmo se manteve, ele a vida inteira, deu um branco na... Ele era ai, Jesus. Luterano não, calvinista. Mas o Espírito Santo usou aquele homem. Ele deixou com que o Espírito Santo o usasse. Não importa a sua linha, não importa, deixa que o Espírito Santo te encha. Não fique preso a determinadas situações. O Espírito Santo quer agir no meio do seu povo. Ele quer voltar a curar instantaneamente. Ele quer que pessoas que entrem endemoniadas, elas saiam libertas desse lugar. Que se manifeste mesmo o espírito maligno para que ele seja desmascarado e retirado em nome de Jesus. Ele quer que nós saiamos aos rincões e preguemos o evangelho e pessoas que toquem nas nossas vestes, elas sejam curadas. Você crê que Deus pode fazer isso? Ele pode voltar a fazer isso. Essa é a oração que eu faço todos os dias. Espírito Santo, faça, tens liberdade. Agora, também falo que isso é uma decisão nossa. Não é uma decisão do pastor Leonardo, não é uma decisão de nenhum dos pastores aqui presentes. É uma decisão nossa. Porque quando queremos, no mesmo texto que fala que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, no versículo seguinte fala que o Espírito do Senhor saiu de Saul. No versículo seguinte. Qual é a tua escolha? Qual é a nossa escolha? Gostaria de só estar fazendo uma oração. Amém? Antes de passar para o pastor. O senhor me dá licença, pastor Márcio? E eu gostaria que você abrisse o teu coração agora para o Espírito Santo. Ó Espírito de Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós nos chegamos a Ti. Sim, Espírito Santo, Tu és o nosso Senhor. Porque, Senhor, Tu és o próprio Deus em espírito no nosso meio. Por isso, Senhor, eu falo, Tu és o nosso Senhor. Espírito de Deus. Senhor, com aqueles corações que estiverem abertos para Ti, Senhor. Adentra agora, Pai. Ó Senhor, e faça morada, Senhor, encha cada um dos Teus filhos com o Teu Santo Espírito. Ó Espírito de Deus, entra em cada coração e encha, Senhor. Eu te peço, ó Deus, que Tu distribuas os Seus dons, Senhor. Senhor, que Tu transformes vidas aqui nessa noite. Não importa o tempo, não importa o tempo de igreja unida, o tempo de igreja cristã. Senhor, não importa, Senhor. Eu quero que Tu tragas um avivamento em nome de Jesus. Espírito de Deus, mova esta igreja aqui nesse bairro de São Paulo, Senhor, aqui em Parque Servilha, Senhor. Ó Senhor, que ela seja conhecida, Senhor, como a igreja que o Espírito Santo atua, em que há curas, em que há libertação, em que há salvação. Ó Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Ó Senhor, eu quero agradecer a Ti, Senhor, porque eu sei, Senhor, que por mais, Senhor, que pareça, Senhor, um simples convite, Senhor, mas entendemos, Senhor, que
estando aqui, Senhor, é porque o Teu Espírito nos enviou até aqui. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença no nosso meio. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.